Eu fiz essa live hoje, quero fazer essa live hoje pra falar sobre a saúde do meu gatinho Oliver, porque ele ficou bem doente recentemente. Eu estou com bastante dívida veterinária. Acho que todo mundo sabe que veterinário não é barato. O Oli apareceu na minha casa em junho de 2021. A gente não sabe a idade exata dele, porque ele apareceu na minha casa. A história é basicamente eu tava em casa, tava de boa, tava chovendo. E eu já tinha tido uma gatinha antes, só que ela acabou falecendo em 2017. E a gente descobriu que o meu irmão mais novo é alérgico a gato. E aí a gente não teve mais gato depois dela. Embora eu quisesse muito, né? Mas eu morava com eles, então, né, não dava. Aí tava esse dia chuvoso e aí minha mãe bateu na porta do meu quarto e falou: Carla, você tá muito ocupada? Você pode vir aqui? Eu falei: mas o que aconteceu? Ela, então, tem um gato miando na porta e você que é a que entende, que gosta mais de gato, né? Que sabe lidar mais com gato, você pode ir lá ver? Eu fiquei: meu Deus, né? Aí fui lá olhar. Ele tava na porta miando, assim, tipo, quero entrar em casa. Só que, né, não era nosso gato. E aí, na hora, assim, ele já ficou super, tipo, meio que apegado, assim. Na verdade, eu abri a porta, eu não ia deixar ele entrar. Então eu meio que vi ele ali fora, dei oi pra ele, assim. E eu ia pôr uma comida pra ele lá fora. Ia pegar um atum ralado, uma sardinha, acho. E ia pôr ali fora pra ele. Ia pegar uma caixa de papelão pra, sei lá, não chover nele. Porque a nossa casa não tem muita proteção pra chuva ali. E aí, quando eu tava na cozinha, né? Tipo, pegando a comida, quando eu vi, minha mãe tinha deixado ela entrar. Aí eu pensei, a dona da casa deixou entrar, então tá bom. E assim, muito fofo, ele é muito fofo, desde sempre. Ele é muito, muito querido, muito bonzinho. E o que aconteceu daí foi que a gente ficou esse um dia com ele, assim, né? Já era de noite. E ele não fez xixi em nada. Ele, inclusive, fez cocô em cima do ralo do banheiro. Dizem, né, que os gatos, por causa do cheiro do esgoto, eles fazem as necessidades, né, no ralo mesmo. Tipo, isso é uma coisa. Eu não sabia que isso era uma coisa. Eu achava só que ele era o gato mais inteligente do universo. E comprei correndo, tipo, caixa de areia, comida, essas coisas. No dia seguinte ele tava morto de fome, ele quase comeu o plástico do pacote de ração. A gente ficou com ele, virou nosso gato, porque, tipo, choveu uns 3 dias. E aí, quando parou de chover e a gente deixou as coisas abertas, né? Tipo, a porta, a janela aberta, e ele não foi embora, a gente meio que concluiu, então, tipo, é nosso gato, vamos dar um nome. E como ele é um gato mais ou menos laranja, né? E o nome de gato laranja é Oliver, né? Por causa do Oliver e sua turma. Só que eu queria um nome de comida, porque eu gosto de gato com nome de comida. E aí ele virou o Oli Oli Ravioli. O Ravioli Aioli. Então eu também gosto de gatos que têm nomes que você pode ficar inventando vários. Qual que é a palavra? Inventando vários apelidos. Então ele é o Oli Oli Ravioli, ele, né? É o Oli, mas é Oliver e tipo, meio que não importa, assim, ele não tem um nome só, ele é um gato camaleão de nome. Então a gente pegou ele, a gente castrou ele tinha aproximadamente um ano, tipo, o vet falou que ele não tinha mais que um ano, ele devia ter ali por entre 10 meses e um ano, acho que foi isso que ele falou, assim. Então a gente decidiu, né? Tipo, o gato que vem da rua, a gente meio que dá um aniversário. O aniversário dele é 15 de junho de 2020, né? Porque ele apareceu em 2021. Então a gente fez uma estimativa de que ele tinha um ano, então é esse o aniversário dele. Esse ano ele fez 5 anos, né? E assim, eu tô separada do Oli já faz 2 anos. E foi uma dor no meu coração, porque eu tive que sair da casa que eu morava lá com ele.
E o gato sempre foi um Oli de telhado. O Oli sempre foi um gato de telhado, porque ele veio do telhado. E lá na minha casa eu morava com minha mãe e os meus irmãos. E as coisas não podiam ser só do meu jeito. E a gente não tinha como ter lá e evitar o acesso dele à rua e tal. Mas ele, assim, ele ficava de boa, saía de noite, mas ele nunca tinha se machucado, ele nunca tinha, sei lá, nunca tinha dado nada muito sério do fato dele passear, assim, sabe? Até que, assim, eu tive que sair de lá e eu não podia levar ele comigo pra essa casa aqui, que é onde eu tô com a minha avó. Porque aqui, além de também ser aberto, é, tinha dois cachorros e uma gata idosa que ia ser uma adaptação complicada, né? Não queria dar esse estresse pra gatinha idosa, né? E o meu medo maior, na verdade, era que assim que ele pudesse ter acesso à rua, ele fosse tentar voltar para o território dele, né? E ia acabar se perdendo no caminho ou, né, tipo, se machucando, enfim, eu fiquei morrendo de medo. E aí, depois de pensar muito, eu deixei ele lá com os meus irmãos e o pai deles que prometeu pra mim que ia cuidar e tal, e eu continuei pagando, né, a comida e, né, as coisas do Oli, continuei levando no veterinário, essas coisas, mas ele ficou morando lá. E aí, depois de um tempo, o meu irmão mais novo, ele falou que o Oli não tava mais ficando muito em casa. E isso me deixou muito mal, assim, de tipo, o que que eu faço? Eu vou trazer esse gato pra ficar morando num quarto, né? Tipo, o que que eu vou, como eu resolvo isso? Tava muito difícil. E aí, o que eu fiz foi ir lá ver como que tava, né? E o Pedro não tinha me falado que ele estava machucado. Então eu não sei o dia exato que foi feito o machucado dele, mas no dia 18 de junho. Por quê? Por que que tinha que ser tudo mês, junho, julho, que eu vou confundir tudo? Mas foi dia 18 de junho, eu fui lá e descobri que ele estava com um machucado no olho e um machucado na cabeça não estava muito grande. Ele tá com um total de 4 lesões. Ele tem a lesão no olho direito, que começou assim na linha d'água, assim, ali com uma bolinha minúscula. Spoilers, ele pegou esporotricose e a esporotricose, né, aumenta os machucados e já tá metade do rosto dele. É uma aflição muito grande. Ele tem esse do olho, ele tem dois da cabeça, que foi uma provável mordida, porque é uma atrás, assim, em cima, e uma meio embaixo da orelha. E quando ainda não estava tão grande, a veterinária que olhou, ela falou: tem um espaço certinho do canino de outro gato aqui. Então provavelmente foi uma mordida. O olho a gente não sabe se ele machucou numa briga, né, nessa briga, ou se foi porque ele coçou e aí levou o fungo com a patinha. E ele tá com um outro machucado no peito, que provavelmente foi um arranhado, que também tava tão pequeno antes que eu nem tinha visto que tinha e foi crescendo, já tá maior. É, então eu descobri no dia 18 de junho esse machucado, porque foi quando eu fui lá e vi e ninguém tinha me falado antes. E eu já pensei, meu Deus, eu preciso chamar o veterinário, tipo, agora. Marquei o veterinário pro mesmo dia. Esse veterinário que atendeu ele é o Dr. Fernando. O Dr. Fernando, ele é o médico, o veterinário da família. Ele foi quem castrou o Oliver, foi quem deu todas as vacinas do Oliver ao longo dos anos, né? Tipo, todo ano ele tomava vacina. E, assim, nunca tinha dado problema porque eu nunca tinha precisado muito de coisas muito específicas, né? Aí ele olhou, ele falou assim que tá tendo um surto de esporotricose em Curitiba. Já tinha falado lá em junho. Então ele falou que tá tendo esse surto, só que não tinha como a gente saber o que que era e que era pra gente observar, porque não tinha como saber se era ou não. E ele deu uma injeção de antibiótico e deu pra eu dar um antibiótico pro Oliver, chamado Enronil, não lembro como que fala agora.
meio comprimido por 10 dias. É o Enronil 50 mg. Um problema sério que eu descobri depois é que esse remédio não é recomendado para gato. É um remédio de cachorro. E que ele é um antibiótico mega hiper forte. Que ele não é recomendado a não ser em último caso. Porque ele cria resistência. Então é aquela coisa, se o seu gato vai precisar de um antibiótico forte, ele já não vai servir pra nada, entendeu? Porque ele já tomou por uma coisa que nem precisava. Enfim, ele deu esse remédio, eu não sabendo melhor, né, falando do inglês, mas eu não sabendo disso, dei o remédio, não melhorou. O Oliver, eu tava pensando o que fazer, né? Enquanto isso, a gente telou o apartamento onde minha mãe tá morando e minha mãe recolheu ele no dia 24. Enquanto isso, o meu irmão ficou dando o remédio pra ele. Levou pro apartamento, ele não tava muito feliz no apartamento, mas a gente tentou uma adaptação até que uma semana depois, dia 30, minha mãe falou: Calha, eu não aguento, eu não durmo faz uma semana porque esse gato só mia, ele não tá feliz aqui. Aí eu trouxe ele aqui pra minha casa, que eu tô morando agora, que é a casa com a minha avó, e deixei ele no meu quarto. Só que assim, dia 30, o remédio, o machucado já tinha aumentado. E aí o que aconteceu? Eu chamei o mesmo veterinário. Na verdade, eu não chamei, eu levei ele lá. Porque assim, quando a gente tá, né, numa coisa, como é que eu posso dizer? Não era uma emergência ainda, né? Então eu pensei, bom, vou levar no veterinário e falar que não tá dando, esse remédio não tá funcionando. E a gente também tinha que fazer o exame de FIV e FeLV. Porque como ele teve briga na rua e tal, o FIV e FeLV, né? Um deles é a, a AIDS felina, né? E são doenças autoimunes complicadas para os gatinhos. Então eu tive que fazer esse exame, né? Gastei um tanto, né? Tanto com a consulta quanto com o exame. E aí, assim, durante a consulta, eu perguntei, né, se não precisava usar cone. E o veterinário falou, não, porque os gatos ficam muito estressados com cone, não precisa. E aí tinha um outro veterinário lá, e ele pediu essa segunda opinião para esse outro veterinário. Ele falou, doutor, o que você acha? E esse outro doutor falou, não, a gente vai ter que, né, entrar com o cone sim, vamos dar uma pomada, né, umas outras coisas. Só que a gente, tipo, fica na consulta, né? Meio assim. E aí ele fez o teste, deu negativo. Ele, inclusive, Ele deu uma injeção errada pro meu gato. Ele deu uma tríplice. Não era pra ter dado tríplice, porque ele já tava tomando um monte de antibiótico. Já nada a ver a tríplice. Só que ele viu errado. E aí ele ia dar uma injeção que eu acho que era a vacina, né, da FeLV. Na vacina não. Acho que era a vacina da FeLV. E ele deu uma tríplice, que é tipo, nada a ver. E aí teve que dar as duas. Enfim. Aí, mesmo esse outro veterinário tendo dado essa segunda opinião de que talvez precisasse mais coisas, no fim ele só me deu a receita do Enronil de novo. E falou, não, continua dando esse por mais 10 dias. E eu fiquei um pouquinho, tipo, tá bom, mas, né, já fiquei meio assim. E eu não pensei direito na hora. Meu maior arrependimento foi não ter levado ele em outro veterinário imediatamente, assim, sabe? Um especialista em gato, alguma coisa. Mas aí, o meu namorado, o Ig, ele se ofereceu pra adotar o Oli, porque o Oli não ia poder ficar morando no meu quarto, a adaptação aqui ia ser complicada, ainda ia ter acesso à rua, porque eu moro aqui com o resto da família e não ia ter como todo mundo obedecer pra ele, né, pra não deixar ele sair, enfim, não ia ter como. E eu também, tipo, uma coisa sobre essa história toda é que eu trabalho como freelancer de tradução, sou tradutora de japonês. E um projeto que eu estava participando tinha acabado de ser
cortado assim um terço do valor, assim, né, do trabalho. E eu ainda estava procurando outros trabalhos, e foi bem quando aconteceu isso. Então eu não estava com muito dinheiro. Eu não estava podendo pensar, vou morar sozinha para cuidar do meu gato. Não, não era uma opção, assim. E aí o Iggy falou, traz ele pra cá que ele mora aqui. Beleza. Só que o Iggy mora em São Paulo e eu moro em Curitiba. Eu ia pra São Paulo já aquela semana. Então o Oli ficou fechado aqui no meu quarto do dia 30 de junho até dia 4 de julho, que foi quando eu fui pra São Paulo. Dia 4 para 5 era uma viagem durante a noite. Eu comprei uma passagem extra no banco do meu lado para poder levar o Oliver. Perguntei para esse médico, que foi o que atendeu ele, sobre talvez fazer uma sedação nele. Só que ele foi contra, tipo, ele disse que não precisava e que era só eu dar um Dramin. Só que eu cometi um erro. Em vez de eu pegar um Dramin comprimido, eu pensei, Dramin comprimido vai ser muito forte. Eu vou pegar um em gotas, que daí eu controlo melhor. Dramin em gotas vem com sabor. E eu não sei se tem sem sabor, mas eu comprei e acabou vindo com sabor. O sabor era de morango, e gato não é bom compatível com sabores doces. E aí ele babou tudo, o Dramin. E aí eu não sabia se ele tinha engolido ou não, não queria dar mais. Enfim, não fez efeito nenhum. Ele odeia, o Oli, ele odeia viajar em carro, ele odeia ir pro veterinário, assim, ele odeia carro. Ele fica muito estressado, ele mia o tempo inteiro. Então o que aconteceu foi que eu fiz uma viagem para São Paulo de 6 horas num ônibus com um gato miando durante todo esse tempo. E não só miando, ele tentou fugir da caixinha, ele conseguiu quebrar a porta da caixinha, porque eu comprei uma caixinha que eu achei que era boa e no fim era uma porcaria. Então a gente fez uma viagem muito estressante. O Oli se esfregou na grade da caixinha e deixou o machucado dele em carne viva. Eu cheguei uma pilha de nervos em São Paulo, não tendo dormido um pingo de nada, muito nervosa. E aí a gente chegou, viu que ele tava com machucado em carne viva, tava, mas ele tava ok, assim, tipo, ele comeu quando chegou e tal. Aí eu fui procurar um veterinário que atendesse em casa. Lá em São Paulo, eu achei esse. É um serviço que eles oferecem, né, de veterinário que vai em casa. Ele foi atendido daí pela doutora Gilmara. A doutora Gilmara foi muito mais. Qual que é a palavra? Ela atendeu muito melhor o Oliver. Ela foi mais específica nas coisas, ela deu mais atenção. Ela falou da esporotricose e ela me deu mais informações sobre a esporotricose. Ela falou assim: então, tem uma colega nossa de profissão que ela perdeu um pedaço do dedo por causa da esporotricose. Então é perigoso, porque passa para seres humanos. Até agora, o doutor Fernando, que era o anterior, ele não tinha falado nada disso. Mas enfim, aí a doutora Gilmara, ela viu, tava sério, ela não conseguia afirmar se era esporotricose ou não ainda também. Porque pensa, esse dia fazia umas 2 semanas que o Oli tava doente, né? Que ele tava machucado. Os machucados já tinham aumentado um tanto significativo de tamanho, mas eles não tinham ficado tão evidentes que era esporo ainda. Aí ela deu 7 remédios diferentes, ela deu vários remédios. A gente, né, enfim, foi atrás de comprar. Ela deu 5 injeções pra ele, naquele dia mesmo. Assim, eu tava num estado. É muito complicado essas coisas, né? Quando a gente tá nervoso por causa de saúde, de alguém ou de um bichinho, né, que é nossa família, a gente não fala nada. Ela falou, eu vou dar 5 injeções nele. Eu falei, tá bom. Cada injeção é R$ 200. Tá bom. Tipo, a gente parcela, faz o que dá e é isso. Então, ela deu 5 injeções e ela fez uma coleta para o exame de esporotricose. Então, ela cortou o pelo dele perto dos machucados e fez uma raspagem para fazer essa coleta.
Esse dia, só esse dia foi R$ 1.600, com a conta de tudo, assim, né? Aí, beleza, compramos remédios, começamos a dar. E assim, isso foi no dia 5, certo? A gente tinha já marcado uma viagem para Curitiba. Só que eu não queria viajar, deixar o Oli meio assim, né? Tipo, sem saber o que ia acontecer. Então, o que a gente fez foi adiar a viagem uma semana. E aí, né, remanejamos tudo, a coisa da viagem foi meio complexo, tivemos que mudar data de passagem que já tinha sido comprada. A gente ia viajar com a filha do Ig, né, que tinha que ser durante as férias. Se fosse para viajar, ia ter que ser durante as férias. Então não dava para adiar muito tempo. A gente ia ver se em uma semana tinha alguma melhora do quadro, né, para ver se a gente ia poder viajar. E daí foi isso, né? Beleza. Compramos um cone de tecido para ficar mais confortável e começamos a dar os remédios. 5 dias depois, ele não estava melhorando nada. E aí a doutora Gilmara, ela mandou uma receita, porque ela tava perguntando, né, do óleo, tipo, como que ele tá e tal. E aí eu mandei foto dele e ela falou, olha, eu acho que é melhor a gente já começar o antifúngico antes do resultado do exame, porque era 14 dias o resultado do exame. Porque tá muito característico de esporo. E aí, ela mandou no dia 11, que se eu não me engano foi uma sexta-feira. Sexta-feira, dia 11, ela me mandou de manhã uma receita para itraconazol e iodeto de potássio. Só que o iodeto de potássio tem que ser manipulado. Ele não vende assim, esse para pet, né? Ele tem que ser manipulado. E aí o que aconteceu é que ela mandou a receita, o Iggy ia sair mais no final do dia, e daí ele falou: Não, eu passo ali no pet e pego. Só que aí ele passou no pet no final do dia e não dava para comprar, porque era manipulado. Só que aí já era de noite quase. E aí fiz um plano de saúde pro Oliver, porque, né, tipo, ele estava com esporotricose, tipo, meio confirmado, assim. E é um tratamento comprido. Fiz o plano de saúde da Pet Love. Eles têm alguns tiers, vamos dizer assim, né? De plano. Eles têm um bem básico, tem um pouquinho melhor, aí tem um intermediário, assim, aí tem uns outros que são melhor, assim e tal. E aí eu tinha feito o segundo, que é o de R$ 40 por mês. E quando você faz o plano da Pet Love, você tem que microchipar o seu gatinho. Eu já queria microchipar ele mesmo. Você meio que ganha essa microchipagem de graça. E aí eu marquei pro dia seguinte já. E aí eu levei ele para ser microchipado no dia 12. E eu ganhei uma consulta mais ou menos, né? Porque como eu tive que levar ele tava doente, o doutor Igor, inclusive, que é o mesmo nome do meu namorado, esse doutor Igor, ele microchipou o Oliver. E ele olhou, né, e já receitou, assim, ele falou, não, então, tem que fazer mesmo o itraconazol e tal. A gente tem um contato aqui da clínica que manipula esses remédios em pasta. E é mais tranquilo pro gatinho, porque tem muito gato que não é tão fácil de tomar remédio. E, tipo, o Oliver, ele não é tão difícil. Só que também tinha coisa que o Oliver podia passar a esporotricose mordendo, né? E se a gente fosse ter que ficar enfiando comprimido na goela dele, era muito mais provável ele morder a gente. Inclusive, eu fui mordida, vamos falar sobre isso mais tarde. Então, ele falou das pastinhas, e como a gente ia viajar, né? Tinha o plano da viagem, a pastinha ia ser muito mais fácil para minha sogra, que ia ser quem ia ficar cuidando dele, para minha sogra administrar também e tal. Aí pensei, beleza, vou fazer as pastinhas. Elas eram mais caras. Mas eu pensei, beleza, não tem problema. Vou fazer. E aí eu já ia fazer para 60 dias, que foi o que a receita do Dr. Igor tinha. E aí eu fiz uma pastinha de itraconazol, uma pastinha de iodeto de potássio e uma pastinha de vitamina para coisa de sistema imunológico, coisas assim. Beleza, fiz. Ele continuou com alguns remédios que a doutora Gilmara tinha passado, que era o colírio, o suplemento, ela tinha passado um suplemento vitamínico, e o Vitagloss que ela passou era uma pomada, né, para passar em volta.
Não tava parecendo que ajudou muito. E esse Dr. Igor falou pra comprar um óleo de girassol que era bom pra cicatrização. Spoiler, nenhum dos dois adiantou nada. Minha sogra tinha visto um vídeo na internet falando sobre a violeta genciana, só que, enfim, acabamos que não compramos porque o Dr. Igor falou que ia ver pra mim se podia passar e ele não viu, acabou não vendo. E aí, por ser um remédio manipulado, eu não consegui começar o tratamento imediatamente naquela hora, que era dia 12, era um sábado. E aí eu até mandei mensagem pro moço, mas ele só me respondeu na segunda-feira e ele só conseguiu enviar pra mim na terça. Então, ele começou com itraconazol em pasta no dia 15. Beleza. A gente foi viajar, porque assim, o tratamento ia ser pelo menos 6 meses, ele já tinha avisado a gente, 6 meses a 8 meses. A gente pensou, ele está com o remédio correto, não vai ter o que fazer, ele tá bem, ele só precisa ficar tomando o remédio. Vou fazer a viagem aqui, porque, né, já tinha sido compradas passagens e tudo, e eu pensei que não ia ter nenhum problema, né, de viajar, e a minha sogra ia estar lá, ia cuidar dele, né, ia avisar caso alguma coisa acontecesse. Inclusive, a gente viajou, né, no dia 16 de noite. Dia 19, 2 dias depois, ela mandou vídeo pra gente falando que ele tinha conseguido tirar o donut, né, o donut de tecido que a gente comprou. Ele tinha conseguido tirar. E ele tinha limpado, assim, todo a ferida sozinho. Só que o problema disso é que ele também coça. E aí sangra. E aí faz crosta. Eu não quero dar muitos detalhes, porque eu sei que algumas pessoas são sensíveis com essas coisas, mas, né, enfim, a gente voltou para São Paulo só no dia 25. E assim, ele tava com muita crosta de sujeira. E o Dr. Igor tinha falado pra gente limpar, né, de vez em quando, as feridas. E, inclusive, detalhe importantíssimo aqui, ele falou, eu perguntei, beleza, a gente vai limpar, a gente precisa ter algum cuidado, assim, tipo, ele consegue passar isso pra gente, infectar a gente, né, tipo, nessa secreção, assim, que tá saindo e tal. E aí o Dr. Igor, que eu não quero xingar muito ele, mas que ódio, porque ele não devia saber. E ele falou: não, só vai passar pra vocês se ele morder ou arranhar. Tá bom. Então a gente tava limpando a ferida, tava, né, tipo, dando meio que um banho, assim, de algodão sempre e tal. Ele falou, inclusive, pra lavar com sabonete daqueles Protex, sabe? Tipo, aqueles antibactericida e tal. Beleza. Dia 25 voltamos. É, ele estava bastante pior. O olho dele tava fechando já, tipo, o machucado já tava fechando o olho dele. Ele tava com bastante crosta acumulada. A gente limpou do melhor jeito que a gente pôde. Ele tava com uma crosta dura, assim, parecia. Não é nada a ver isso, né? Mas parecia um caramelo. No sentido de duro, assim, sabe? Parecia um doce, assim, um caramelo duro, assim. E a gente teve que cortar, inclusive, com. Qual que é o nome daquilo? Alicate de unha. A gente teve que cortar bem perto da pele, assim, porque tava. Tipo, quanto que não devia estar coçando aquilo, coitadinho do gatinho? A pele dele já tava, tipo, bem vermelha também perto, assim, porque devia estar coçando muito. Enfim, depois de ter uma baita de uma crise, eu fiz um upgrade do plano dele, da Pet Love, para um pouco mais caro, que é R$ 100 por mês. E olhei, pedi ajuda, na verdade, para uma amiga minha que é bastante. Tem bastante bicho, já cuidou bastante de bichos doentes, e ela também é bastante acadêmica, né? Então ela sabe procurar as informações corretas. E ela encontrou esse manual do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná. E nesse manual, eles fizeram, inclusive, foi feito esse manual justamente por causa do começo do surto de esporotricose. E nesse manual estava escrito a seguinte informação importantíssima: o itraconazol não pode ser manipulado em pasta. Eu fiquei tão
fula da vida. Porque assim, não é que não vá fazer efeito nenhum, mas não é recomendado que se faça em pasta. Porque fica mais instável, não sei o que, e tipo, não quer dizer que o que ele tomou foi totalmente inútil. Mas eu só fiz em pasta porque eu achei que não fazia diferença. Não era porque ele não estava aceitando o outro tipo. Era porque era uma opção melhor, né? Pasta é mais fácil do gatinho comer, ele não ia morder nosso dedo, não sei o quê. Beleza? Só que eu já tinha pagado R$ 600 nas pastas para 60 dias. E saber que eu não ia poder usar, né? Que não era tão efetivo, eu fiquei bastante chateada. Tanto porque, pensa, era dia 25. Ele já tava 2 semanas tomando esse remédio e ele não melhorava. E tipo, esporotricose demora pra melhorar. Demora 30 a 45 dias pra começar a melhorar. Só que ele não parava de piorar, entendeu? Não estabilizava. E não era o esperado. O esperado é que era pelo menos as feridas parassem de aumentar. E tinha várias outras informações nesse manual, inclusive que sim, o fungo pode passar para seres humanos além de mordida e arranhamento, arranhadura. Pode, o contato, né, com a secreção do animal, até com saliva, pode infectar microfissuras que você tenha na pele, micro machucadinhos assim, e mucosa. Eu e o Igor, eu e o meu namorado Igor, estamos com suspeita de estarmos com o olho infectado, porque nosso olho está inchado. Ele, o do Ig parece que tá mais inchado que o meu, mas ele disse que não dói, não coça nem nada. O meu, ele começou a fazer, parecia que tava com uma conjuntivite, sabe? Ele começou a fazer mais secreção, assim, mais remelos. E ele tá com uma bola muito esquisita aqui em cima, tipo, eu consigo sentir ela quando eu passo o dedo. E ele acorda inchado às vezes. Porque nos foi dito que não tinha como passar para seres humanos se não fosse mordida ou arranhadura. E aí, né? O tratamento em humanos também é pelo menos 3 meses. O itraconazol é um remédio que está sendo distribuído em postos de saúde no SUS, justamente porque está tendo esse surto e tudo, né? Mas enfim. Dia 29, porque dia 25 foi uma sexta-feira. Dia 28, eu acho, não, dia 29 mesmo. Eu fiz essa mudança do plano, né? Então, tanta de coisa desencadeada por Vete que não se informou direito. Ele foi, a próxima que eu vou falar agora vai ser a quarta médica que vai atender o Oliver. Eu levei ele numa especialista. Eu até vi quanto que seria o preço, né, da consulta fora. Era R$ 400 a consulta com o especialista. O meu plano, ele não atendia com especialista e ele também estava em carência. Mas eu conseguia comprar meio que um vale consulta, que foi 180. Então, tipo, já foi metade do valor, assim, mesmo contando o valor do plano, né? E aí eu acabei fazendo esse upgrade do plano, porque ele vai ficar em tratamento por bastante tempo. E, né, enfim, vai valer a pena a longo prazo, assim, porque consultas são caras. E aí, eu levei ele, dia 29, numa clínica de dermatologia animal, que tem 20 anos de história lá, tipo, eles me passaram muita confiança. E assim, a gente sabe que médico caro nem sempre é garantia que ele vai ser bom. Mas infelizmente, a maioria dos médicos bons vão ser mais caros. Porque a pessoa, ela é qualificada, tipo assim, né? E a pessoa que é qualificada, ela naturalmente no sistema capitalista vai querer cobrar mais caro pelas qualificações que ela tem, né? Então, de fato, a maioria dos médicos um pouco melhores, eles costumam ser um pouquinho mais caros. E aí, a doutora Érica atendeu ele, ela fez uma. Ah, detalhe, ele tinha feito o exame de esporotricose no dia 5 de julho. Me falaram que ia demorar 14 dias para sair o resultado. Eu cobrei a doutora. Ela falou, não, mas demora um mês. Aí eu fiquei tipo, hã? E aí ela até hoje não me mandou o resultado desse exame que eu paguei R$ 480. Eu não quero nem falar isso em voz alta, porque que dor do meu coração. Beleza.
A doutora Érica fez um teste de citologia na hora. Ela fez uma raspagem do machucado do Oliver e levou lá pra fazer né, olhar no microscópio, eu imagino. E aí, depois de um tempo, ela voltou. E ela falou o seguinte: então, normalmente a esporotricose, ela inclusive foi fazer o teste, não porque ela estava com dúvida se era esporotricose, porque obviamente ele estava, né, infectado, só que podia ser um outro fungo que eu esqueci, criptococose, eu acho que é o nome. E aí ela levou para fazer o exame. Ela disse assim: normalmente a esporo a gente tem que ficar procurando um pouco até encontrar o esporo para confirmar. Mas não só ela achou o esporo na primeira cena, tipo a primeira lâmina, sei lá, o primeiro lugar que ela olhou. Não só ela achou na primeira que ela viu, como tinha tanto esporo que todo mundo da clínica foi olhar. De tão infectado que estava o meu gatinho. Beleza. Ele foi, né, foi confirmado. Ela falou, o seguinte, como ele tá muito infectado, eu vou recomendar aqui que a gente faça um tratamento de pelo menos 2 a 3 meses com o remédio de referência, que significa não dar genérico. A medicação de referência do itraconazol é de uso humano. O humano e animal é a mesma coisa. E ela custa de 450 a 500 reais para o uso de um mês. E ela falou, então é por isso que eu estou avisando, assim, tipo, é caro. Porque eles dão de graça no SUS. Só que não é o genérico, né, e tal. E aí ela falou, então, vamos fazer nesse começo. E aí a gente vê como que ele reage. E daí talvez a gente possa trocar por esse que eles entregam no SUS. Comprei, parcelei em 5 vezes, que é o que a farmácia deixou. Até aí, a minha dívida já estava bastante grande. De todos os remédios que eu comprei vários remédios de vários tipos, várias idas ao veterinário, vários exames que ele fez, entre, né, isso tudo. E agora, atualmente, a minha dívida é uns 4.000 reais do Oliver. Eu só não estou com o nome no Serasa, sei lá, alguma coisa assim, porque eu consegui pedir ajuda da minha família para pagar esse primeiro mês. Eu tive outros gastos que não eram do Oliver, mas eram relacionados à situação do Oliver, tipo, Ubers que eu tive que pagar, né? Tipo, a viagem para São Paulo, é, sei lá, tipo, até coisas que eu comprei para ele que não são remédio nem nada, mas coisas que eu não estava esperando ter que gastar. E como eu disse para vocês lá no começo, eu estava entre jobs, digamos assim, né? Tipo, entre trabalhos. Eu tinha acabado de ficar praticamente desempregada, recebendo menos que um salário mínimo. E pra, né, tipo, do nada, no mês que, tipo, eu até consegui já outro trabalho, só que o meu primeiro pagamento vai ser final de agosto. Porque eu comecei ele em julho, tentando ignorar o monitor piscar. A médica passou esse remédio, né? Que foi caro. Ela pediu exame de sangue também, pra gente monitorar principalmente a função renal dele. Porque os gatinhos, eles é muito comum terem disfunção renal, gatos. O itraconazol, acho que era o itraconazol, ele afeta um tanto do rim. E aí ela queria ver como que tava e ela quer que a gente acompanhe, justamente pra ver, né, como é que vai reagir e tal. E aí o resultado deu que tá um pouquinho alterado, mas que não precisava ser feito nenhuma medicação nem nada, por enquanto, pelo menos, né? Vamos acompanhando. E aí é isso, tipo, isso foi o início do itraconazol de referência dele foi no dia 30. Então agora faz de novo umas 2 semanas, mais ou menos, que ele começou o remédio, entre aspas, certo, né? E não dá pra ver, assim, uma super melhora ainda, mas o Ig que tá lá com ele, porque eu tô em Curitiba agora, né? Ele diz que ele acha que tá tendo mais crostas, né? Tipo, tá fazendo mais uma casquinha em cima do machucado, porque o problema era esse, tipo, formava casca em volta, mas o meio do machucado ficava em carne viva, mano. Um nervoso muito grande, tipo, machucados, assim, desse tamanho, assim, em carne viva. E eu falei que eu não queria dar detalhes muito, né, agoniantes, mas vamos fazer o quê?
Teve um problema recente que, tipo, a gente comprou um colar, o colar elisabetano, né? O cone, entre aspas, de tecido, que é em forma de donut, né? Que ele fica aqui em volta. E ele tava conseguindo evitar que ele coçasse, evitar que ele, né, tipo, pegasse assim. Só que ele era confortável. Porque o problema do cone nos gatos é que tampa, assim, a visão deles e eles ficam muito nervosos de ter a visão tampada. Ele acabou conseguindo se coçar mesmo com aquele cone de tecido. E aí a gente teve que comprar um outro. E eu comprei um cone mesmo, só que com um tecidinho, assim, bem nessa parte só, sabe? Porque como os machucados dele são bem nessa área, né? Tipo, eu comprei um que tem tecido aqui, mas é um cone de plástico. Aí eu espero que ele não se arranhe mais. Porque, né, é complicado. Eu fiz essa live supostamente para conseguir fazer um corte e deixar para as pessoas saberem o que aconteceu. Eu acho que eu falei demais. E aí, a ideia agora é eu tentar organizar uma rifa. Eu quero vender algumas coisas que eu tenho. Eu quero fazer uma live de verdade, tipo, jogando e recolhendo umas doações. É isso, assim, tipo, estamos aí na luta. É muito sério isso dos veterinários não saberem o que fazer. É muito comum veterinário saber lidar com cachorro e não saber lidar com gato. Isso é uma coisa que os últimos tempos está tendo um pouco mais de tipo veterinário que se fala, né, especialista em gato, em felinos, é, porque realmente, tipo, né, e eu não tô vendo informação sobre esporotricose em lugar nenhum. É uma coisa que assim, eu não falei, né? Porque assim, o Oli me mordeu aqui e ele tá um machucadinho, acho que nem vai aparecer direito na câmera. Mas eu tô com um machucadinho aqui que é meio irrelevante, assim, sabe? Tipo, é um machucadinho que não me faz nada, não me dói nada. Só que é um machucado meio esquisito. E como a veterinária falou que a colega dela perdeu um pedaço do dedo, eu fiquei um pouquinho preocupada. E aí eu fui na dermatologista. O dermatologista me encaminhou pro infectologista. Eu fui no sábado. Ele falou: olha, não vamos fazer um exame ou uma biópsia, porque demora. Vamos fazer um diagnóstico clínico, eu esqueci o nome lá, que é basicamente: seu gato tem esporotricose, ele te mordeu, você está com um negócio esquisito, você, né, vamos tratar de esporotricose. E aí eu tô tomando itraconazol também. A gente tá com os olhos infectados, provavelmente, eu e o Ig. Porque não tem informação, sabe? Tipo, ninguém tá sabendo o que está acontecendo. Eu recebi um relato no meu Instagram de uma colega minha, uma amiga minha, que a gata dela faleceu porque o esporo chegou no sistema respiratório. O problema maior da espora, quando chega no sistema respiratório, porque é muito comum ele se alojar no nariz, e eu tenho muita sorte que o do olho, mesmo o do olho estando do lado do nariz, aparentemente não está infectando tanto assim. Ele começou a espirrar. Ele começou a espirrar, mano. Logo depois que a gente levou ele na especialista. E ele deu uns espirros, mas eu fiquei tão nervosa. Isso em Curitiba também? O que exatamente? Ah, a pessoa que perdeu o gato? Sim, foi em Curitiba. Isso. Ela disse que foi muito rápido dela, que em um mês a gatinha acabou falecendo. Porque as pessoas não diagnosticavam. Tipo, ela foi diagnosticada muito tarde e aí já estava muito comprometida e não sei se não era uma gatinha com mais idade, sabe? Mas foi assim. E assim, o infectologista falou, tipo, tá sendo uma questão de crise de saúde pública, assim. Só que ninguém fala sobre. Eu fui falar com a minha família, tipo, né, minha avó, minha tia, que estão acompanhando sempre jornal, né, tipo, essas coisas. E elas não apareceu em nenhum jornal da região, nada. Ninguém fala sobre, mano. Isso é muito sério. Assim, quero tentar fazer algum tipo de campanha, até mesmo para tentar divulgar mais isso, sabe? Eu tenho minhas limitações, eu não sou influencer, mas eu quero tentar não só fazer uma campanha para conseguir arrecadar um dinheiro para sair da dívida,
Mas tentar fazer uma campanha de conscientização, sabe? Porque, pelo amor de Deus, não pode ficar desse jeito. Então, é isso. A live era sobre isso. Eu falei demais. É óbvio, Kaliane, que você não ia conseguir falar tudo em 10 minutos. Você é uma matraca, uma boca aberta. Obrigada quem ficou e assistiu, né? Eu vou ficar postando as coisas, né, sobre isso lá no Insta. Aguardem as cenas nos próximos capítulos. E, e torçam pelo meu gatinho, assim, tipo, ele tá bem, apesar dos pesares. Ele tá comendo direitinho, ele tá usando a caixinha normal, ele tá existindo como sempre, assim. Ele nunca foi muito de brincar, mas, né, ele tá bem. Ele só precisa de bastante tratamento por bastante tempo ainda. Mas é isso. É... Obrigada, pessoal. Uma boa noite pra vocês. E eu vou lá.